Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal no Dia a Dia na América. Eu sou a Rebeca e hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês me perguntam, que é em relação a aluguel aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que existe uma burocracia, então eu vou tentar simplificar aqui para vocês conseguirem entender todo esse processo. Então, vamos lá! Muitos de vocês, né, porque a fronteira abriu agora, estão se planejando para vir morar aqui nos Estados Unidos e realmente, gente, é um pouco chatinho esse negócio de aluguel aqui nos Estados Unidos. Existe realmente uma burocracia, principalmente para quem tá chegando. Então, eu vou tentar aqui falar de uma forma que dê para vocês entenderem, né? Porque eu também, nesse início, tive bastante dificuldade de entender como funcionava. Eu procurava muitos vídeos antes de vir em relação a isso e não encontrava nada. Então, como o meu papel aqui é auxiliar, é ajudar vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, no meu caso, gente, a gente chegou aqui, eu e minha família, a gente chegou bem no meio da pandemia, então tava com muita opção mesmo. A gente conseguiu até, como vocês já sabem, né, tem até um vídeo mostrando a nossa casa aqui, quanto a gente paga de aluguel aqui, então eu vou deixar, se você ainda não assistir, vou deixar aqui pra você assistir depois. A gente chegou, tinha muita variedade, gente. Então a gente conseguiu até alugar uma casa de temporada. O que são as casas de temporada? São as casas de vacation que eles falam, né? Que são as casas de férias. Então são aquelas que alugam por curto tempo. Só que no caso, como a gente chegou, essas casas elas não estavam podendo alugar, a fronteira fechada, não estava podendo vir imigrante. Então elas também estavam disponíveis para fazer contratos mais longos. E foi o que aconteceu com a gente. A gente chegou aqui, a gente fez um contrato numa dessas casas, né? Por que é bom? Porque elas são casas já mobiliadas, então a gente não precisou gastar com nada disso, né? Então a gente conseguiu fazer 6 meses nesse contrato e depois desses 6 meses a gente conseguiu ainda fazer 1 ano. Então realmente foi muito bom pra nós, né? Principalmente nesse início. Só que aí as coisas começaram a normalizar, tudo começou a voltar ao normal aqui nos Estados Unidos, começou a entrar muita gente de novo. E o que aconteceu, gente? Aconteceu um boom, assim, que vocês não têm noção. Começou a faltar casa para as pessoas, porque todo mundo querendo alugar casa, todo mundo querendo vir para cá. E aí o que aconteceu? Muita gente teve até que demorou assim até mês para conseguir alugar uma casa. As casas começaram a aumentar muito o preço. Os proprietários começaram, né, além de aumentar os preços, começaram a priorizar aquelas pessoas que já tinham o social aqui. O que é o social? É aquele documento que é o CPF, né? Quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver que todo mundo almeja esse social, que quer dizer que você é alguma coisa, que você existe aqui nesse país. Então, realmente começou a dificultar muito mesmo o aluguel aqui. Além, né, do que eu já falei, os preços eles começaram a aumentar demais. Então, realmente foi um boom. E hoje a gente ainda se encontra, né? Lógico, melhorou muito a questão. Eu já tô vendo as pessoas conseguirem alugar um pouco mais rápido, né, os imóveis, só que ainda os preços eles estão lá em cima. Então, só fiquem realmente espertos nisso, porque antes era bem inferior, né? Você conseguia, por exemplo, com $2.000 morar numa casa muito grande, com 4 quartos. Hoje, né, isso já não é tão possível assim, principalmente dependendo do bairro. Então, assim, como que funciona? Você vai chegar aqui, aí você fala, eu quero ver com um corretor de imóveis, quero que ele encontre o imóvel para mim. Então, você vai pagar para esse corretor aí $200, $300 para ele achar as suas casas, né? Ele vai fazer a pesquisa e tudo mais. Só que independente se você for alugar ou não, você vai ter que pagar esse valor. Inclusive, na primeira visita, ele já vai provavelmente te cobrar $150, né? Isso também aconteceu com a gente. Só que aí existe, aí vou te dar uma dica, que é o que, na verdade, depois que eu fui ter esse conhecimento, né? Que é o aplicativo que eu sempre falo pra vocês. Muita gente, inclusive, tá me falando lá no Instagram que não tá conseguindo baixar esse aplicativo do Brasil. Depois vocês me contam aqui nos comentários. Não sei se é só pra iPhone, eu não sei, mas aí vocês me contam. Mas se você tá vindo pra cá,
O que eu sugiro? Você vem, você fica aí uns dias num hotel, numa casa de férias, no Airbnb, enfim, no meu caso eu fiquei 15 dias na minha prima, que ela mora aqui, então até você começar a entender um pouco os processos, a você começar a ver as casas, aí você vai baixar esse aplicativo que chama Zillow, eu vou deixar ele aqui na descrição para você dar uma olhada no nome dele, para você procurar. Então é o aplicativo que ele vai mostrar, gente, a mesma coisa que o corretor ele vai fazer, né, que é procurar, vai ter todas as casas que estão disponíveis, ela vai estar lá no Zillow. Então você vai lá no Zillow, você vai falar, eu gostei dessa casa aqui, você vai colocar lá o bairro, tudo direitinho, né, aqui no caso cidade, eu quero uma casa em Kissimmee, eu quero uma casa em Winter Garden, Windermere, e ele vai mostrar as casas que tem ali, e aí você pode especificar se você quer uma casa já mobiliada, que chama furnished, não sei nem se fala assim, gente, mas tá lá, você vai colocar que ela é toda mobiliada. Você vai colocar quantos quartos você quer, se você quer casa, se você quer apartamento, se você quer aceite cachorro, enfim, vai ter tudo lá e você vai colocar. E aí ele vai te dar as opções de casa porque você tá procurando. Então, se você achar pelo aplicativo, você não vai precisar pagar o corretor, certo? Esses $300 aí você já vai dar uma economizada. Aí você encontrando essa casa, gostei dessa casa. Então você vai ver lá, vai ver o condomínio que é essa casa. E você vai na administração, você já vai direto na administração desse condomínio. Porque aí você não vai precisar, né, de fazer esse processo com o corretor. Mas lógico, se você quiser, você paga o corretor, tá tudo certo, ele vai fazer esse mesmo processo. E aí tem uma coisa que já vai diferenciar um pouco do aluguel do Brasil, que é o quê? Você vai ter que fazer uma aplicação. Então você vai ter que pagar para fazer uma aplicação. Gostei dessa casa que eu achei no Zillow, fui lá na administração desse condomínio e aí eles vão cobrar por pessoa uma aplicação, entre aí 75, $100 por pessoa da sua casa, inclusive criança, para fazer essa aplicação. O que é essa aplicação? Essa aplicação, eles vão avaliar, eles vão ver se você tem a condição de pagar esse aluguel. Você fazendo a aplicação, gente, não quer dizer que você vai alugar esta casa. Porque, por exemplo, você pode fazer uma aplicação, só que tem na fila 10 pessoas fazendo a aplicação. E como eu falei, eles estão priorizando quem tem o social, quem já tem um emprego aqui. Então, eles têm toda essa questão. Então, se você sempre pergunta isso, tem mais alguém aplicando, né? Porque para você ter mais ou menos uma ideia. Quando eu vi nessa casa, eu não me lembro se tinha mais gente aplicando para cá. Mas aqui é muito comum ter bastante gente aplicando para uma mesma casa. Então você vai entrar ali na fila para ver se você vai conseguir se você vai conseguir alugar ou não. Mas esse valor, gente, da aplicação já perdeu, tá? Você alugando, você não alugando, esse valor ele não retorna para você. Então, nessa aplicação que você vai fazer, eles vão ver se, como eu falei, né, se você tem condição ou não de pagar esse aluguel. Então, eles vão avaliar aí a sua fonte de renda, eles vão pedir, se você já trabalha aqui, a carta do seu trabalho para o seu chefe, falando quanto que vai ser o seu salário, quanto tempo que você trabalha lá, porque eles querem ver, será que esse trabalho que ele vai garantir esse aluguel? Então eles vão ver isso, eles vão avaliar seus documentos, eles vão avaliar se você tem o social, se você não tem o social, né? No nosso caso, né, como a gente tá chegando, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente não tem documento, a gente não tem renda aqui, a gente não tem score aqui, a gente não tem crédito, né, o score aqui, a gente não tem nada que comprove que seremos um bom pagador, não é mesmo? É como se chega um imigrante aí para alugar sua casa do Brasil sem nada e aí você confia, ele fala, não, eu sou um bom pagador, você vai confiar? Então é a mesma coisa, então existe realmente essa dificuldade. Então, no nosso caso, o que eles viram? A nossa renda do Brasil, né, eles viram a nossa conta do Brasil, e aí e a gente só tinha o quê? Só tinha o nosso passaporte. Então, a gente só tinha o passaporte, só tinha o dinheiro do Brasil e foi isso que a gente deu para eles avaliarem. Na época, como eu falei, eles estavam desesperados para alugar, então foi mais fácil. Mas mesmo assim, gente, o
que eles fizeram com a gente, que é o que acontece muito aqui, quando a pessoa não tem como comprovar, né? Quando ela não tem social, quando não tem trabalho aqui ainda, não tem um salário aqui ainda. Então eles vão pedir o quê? Mais de um aluguel, né? E no nosso caso, que eu já contei aqui pra vocês, eles pediram 4 aluguéis. Então é uma forma deles garantirem, né? Então, por exemplo, se você vai, sei lá, quer uma casa de 2.000, aí multiplica isso por 4, por 5, dependendo por 6, vai depender muito do proprietário, né? E lógico, gente, tem lugar também que, dependendo da administradora, vamos dizer assim, né? Eles não pedem nada, só pedem realmente o aluguel, que a gente também vê acontecendo. Isso acontece muito, que eles não pedem apartamento. Existem alguns condomínios aqui de apartamento que eles só pedem realmente, não pedem nem esse down, que é essa entrada, e só um aluguel mesmo. Então realmente isso, gente, facilita muito. Se você encontrar, olha, levanta as mãos pro céu, agradeça, porque realmente isso, ele é um pouco mais raro, mas existe essa possibilidade, tá? Porque eu conheço muita gente que chegou aqui e eles fizeram dessa forma, sem precisar dar esse monte de aluguel, mas também se você quer alugar uma casa, se você quer alugar, enfim, algo que não seja apartamento, aí é um pouquinho mais complicado, você vai ter que desembolsar aí, então já vem preparado para isso, que pode ser que, isso depende, como eu falei, muito da administradora, muito do proprietário, não tem como eu falar, é isso ou é aquilo, é basicamente isso. Mas, gente, tá demorando aí mais ou menos uns 15 dias para as pessoas conseguirem alugar alguma coisa. Tem gente, né, que até menos. Então, realmente, façam como eu falei, né? Venham, fica no lugar antes de você alugar. Eu conheço também gente que alugou do Brasil, mas aí você também vai ter que entrar com corretor. Eu acho que é um pouco mais complicado, né? Aí do Brasil, porque você também não tá vendo a casa, não tá vendo nada. Então, se você tem essa possibilidade de vir, de ver a casa, de ir lá na própria administradora, eu acho mais seguro, né? E você vai desembolsar aí um pouco menos. E lógico, gente, infelizmente não é como a gente tá acostumado no Brasil, eu quero essa casa, e eu tenho essa casa, né? Infelizmente aqui não, você vai entrar para uma fila, muitas vezes você não vai ser aprovado, mas não desistam, que com certeza vocês vão achar a casa de vocês, e aí vocês vão começar a trabalhar aqui, vão começar a ter uma renda aqui, então tudo isso vai melhorar, né, depois. Então fiquem tranquilos em relação a isso, realmente essa é uma questão que muita gente não se atenta, vem pra cá e acha que vai ser assim, eu vou dar um calção, né, vou dar um aluguel e pronto, e muitas vezes não é assim, né, então já venha planejado financeiramente para isso também, né, se Deus quiser você vai encontrar um lugar que não vai precisar dar tantos aluguéis, vai ser só realmente uma garantia enfim, mas venha preparado para isso, né, venha preparado. Porque se pedirem 4, se pedirem 2, 3, venham realmente preparados para essa realidade daqui. E venham com paciência, sabendo que pode às vezes demorar alguns dias, mas você vai encontrar a sua casa aqui, né? Porque às vezes eu falo por mim mesma, eu vim super ansiosa, gente, eu tava assim louca. Eu já tava lá, que a gente fez quarentena, né, em Cancún, eu já tava lá falando com um monte de gente, pelo amor de Deus, eu pedi uma casa, eu quero alugar agora, eu quero já chegar com a minha casa. Mas eu tive que respirar e esperar, porque tudo no fim dá certo. Então, não fiquem ansiosos, ai meu Deus, eu preciso correr, eu preciso ver uma casa. Calma, gente. E assim, ó, aqui você viu uma casa, eu lembro que eu vim muito com a cabeça do Brasil, isso é super comum, né, gente? Então eu falava, não, o proprietário tá pedindo tanto, baixa 100, né, faz a contraproposta, e aqui não, gente, eles não tem esse negócio de desconto, não existe isso aqui, tá? É esse preço e ponto, né, e tem gente até que oferece até mais pra conseguir a casa, então não existe realmente essa coisa de ter desconto. E uma outra coisa muito importante, gente, aqui a casa, às vezes, se você viu de manhã, à tarde ela já pode estar alugada.
Então, por exemplo, tem gente que me fala, já fala, Rebeca, já tô vendo casa, eu vou mês que vem. Eu falo, gente, nem veja, porque você vai ficar com, né, eu quero essa casa, vai chegar, não tem mais essa casa, né, porque aqui realmente um dia já não tem mais a casa, ela já foi alugada, aqui é alugar assim, no estalar de dedos. Então, você gostou, já vai atrás, já corre atrás, não espera no dia seguinte pra ver, porque realmente você pode perder essa casa, porque as coisas aqui são muito rápidas, gente. Você viu a casa, horas, não falo nem dias, às vezes horas ela já alugou. Realmente, como eu falei pra vocês, a procura está bem grande. Quando eu vim pra cá, né, graças a Deus, tinha muita opção. Hoje em dia já tem bem menos opção, mas lógico, sempre vai ter casa, sempre vai ter apartamento aí disponível. Eu falo isso porque brasileiro é assim, né? A gente quer ver todas as opções para escolher uma, mas aqui, gente, não é assim. E, inclusive, os corretores, eles não vão pegar 500 casas como a gente tá acostumada. Um dia a gente vai ver 10, no outro dia a gente vai ver 20. Não, aqui é assim, eles vão te mostrar no máximo 3 casas por dia e olhe lá. Então, e assim, e aí, já escolheu? Já escolheu? Porque realmente existe também essa diferença aí do Brasil, como a gente tá acostumada, né? Uma outra cultura, enfim. Então, fiquem bem espertos a isso. Gostou de uma casa, gente? Já tenta fazer a aplicação, já veja quanto é essa aplicação, já vai atrás das coisas pra você não perder. Vai por mim! E pra finalizar, gente, aqui é o seguinte: você não pagou o aluguel? Dá 3 dias que você não pagou, que saiu, né, fugiu da data lá, que você não pagou, que já passou a data, o que vai acontecer? Vou bater, na sua porta, ordem de despejo, viu, gente? Então aqui o negócio é sério mesmo. Se você fica um dia de atraso, já se prepara. E aí você vai ter o quê? Algumas horas pra você sair da sua casa com todas as suas coisas. E se não der tempo, já era, viu? Então aqui isso é bem sério. Então nunca, jamais deixe de pagar o seu aluguel. Nunca atrase. Trabalhe, gente. Trabalhe pra pagar todos os meses certinho o seu aluguel. Porque senão, você vai ficar, na rua. Isso é muito comum aqui, gente. Se vocês forem dar uma passadinha de madrugada no Walmart, você vai ver o povo. Muitas pessoas dormem em carro, fica com a casa no carro. Isso é muito comum mesmo. Então, não caiam nessa, pelo amor de Deus. E se planejem direitinho para que isso jamais aconteça com você e com a sua família. Então fiquem bem ligados nisso. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Eu tentei resumir, tentei simplificar realmente, porque eu sou uma pessoa que eu entendo tudo muito na simplicidade para poder passar também, porque se você me vem com termos, com coisas muito burocráticas, palavras muito assim, eu não vou entender nada. Então eu realmente quis passar aqui na minha linguagem para vocês e espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que eu tenha realmente ajudado vocês, porque como eu sempre falo, esse é meu propósito. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida. Vão lá também no nosso Instagram, no Dia a Dia na América, que eu sempre também tô tirando a dúvida de vocês, tô sempre lá mostrando dicas. Então não esquece, gente, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajuda, se inscreve, compartilha, não deixa de deixar não deixa de curtir esse vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.